Olá! Live hoje tão surpresa que a gente nem avisou nem nos grupos. A gente hoje vai falar sobre conexão antes da correção, que tem tudo a ver com o nosso assunto de ontem, sobre consequências da punição. E eu tô esperando minha comadre, Dani Figueiredo, a mãe que eu quero, aparecer aí para convidá-la para este papo, que vai ser muito legal. Essas lives... Oi, Lu! Essas lives surpresas têm sido bem legais. As pessoas estão perguntando muito, tá tendo muita troca, é isso que a gente adora. Então, vamos lá para mais uma live. Só lembrando que depois de amanhã a gente encerra as inscrições para a acolhedoria. Se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não conhece o programa da acolhedoria, o link tá na minha bio, o link tá na bio de Dani. Vai lá, são poucas vagas, poucas mães, para todo mundo poder falar, para todo mundo poder ser escutada. Tá bom? Deixa eu ver, cadê ele? Tá aqui. Ei, Dani, não tô... achei aqui. Tô mais cega do que o normal. Aguardando. Oi. Fala, comadre. Tudo bom? E aí, tudo? Vai falando aí que é a minha hora de fixar o tema. Você já apresentou aí a coledoria? Já, mas pode falar sempre mais. Tá bom. Gente, ontem eu coloquei até uns stories, tá? Bem linda Bem linda, é. na minha Eu, página. hein? Tô bem linda. Se ninguém me viu, vai lá ver, porque eu fiz um vídeo maravilhoso convidando vocês para virem para a acolhedoria, Eu, tá? hein? A gente tá na segunda edição dessa acolhedoria. Fizemos a primeira com 15 mulheres, foi potência. Dessa vez a gente está trazendo uma abordagem um pouco diferente, porque o nosso foco agora maior é nessa questão do autoconhecimento, né, da autoeducação. E a gente sempre está trazendo um tema na abordagem da disciplina positiva, né, dessa educação consciente também. Mas é importante dizer que a gente precisa trabalhar as nossas feridas da nossa infância, a gente precisa trabalhar os nossos traumas de uma forma a entender, né? O que é que esses gatilhos vêm trazendo para a gente na forma como a gente educa os nossos filhos, né? Porque não sei se vocês já passaram por isso, mas algumas vezes pode acontecer de repente tu tá numa situação em que você age de uma forma que você nem esperava agir com o seu filho e você fica se perguntando, nossa, eu não queria ter gritado, eu não queria ter dito isso. Mas aí quando você vê, você já fez, né? Então, o que é que aconteceu na tua infância que faz com que se reflita hoje na criação que você tem com seu filho, né? E hoje a gente vai trazer esse tema. Tu não fixou, Gabi, o tema? Não, meu Deus, eu Não. botei e não cliquei. E hoje a gente vai trazer esse tema de conexão antes da correção. Então, eu começo dizendo que conexão é natureza humana, né? Todos nós precisamos nos sentir pertencentes, amados, incluídos, para que a gente realmente tenha a nossa vida bem relacionada com os outros, né? Então, muitas vezes, a gente tem aquele sentimento de que a gente não é amado, que a gente não está se sentindo pertencente a um determinado local, a um determinado grupo. E isso interfere na nossa vida. Por quê? Porque o que a gente quer realmente é tentar estreitar esse laço, né? E aí, quando a gente fala sobre conexão antes da correção, ele parece muito óbvio, porque você diz assim, claro, né? Você vai ter que conectar antes de corrigir. Mas como é que isso acontece no nosso dia a dia? Meu... O que é mais lindo da maternidade, maravilhoso e romântico, são os momentos em que a gente diz, quando a gente consegue chegar no suprassumo de uma forma respeitosa, de ter calma na hora dos gatilhos, né? Mas o que acontece no nosso dia a dia hoje, da vida mesmo, é a gente conseguir enfrentar os nossos, como é que eu vou dizer, os nossos momentos em que a gente perde a paciência, né? Os momentos em que a gente não consegue se conter diante de uma situação com a criança. Então, assim, conectar antes de corrigir é a gente mostrar para a criança, é a gente entender, fazer com que a criança entenda que a gente
tá interessada no mundo dela. Que a gente quer que ela diga pra gente também o quanto é que ela, determinada coisa que ela tá fazendo, ou o que ela tá, enfim, o que ela tá fazendo realmente, eu acho que isso engloba tudo, é importante para ela e que também é importante pra gente. Então, eu vou dar um exemplo, né, muito básico, coisas de casa que a gente sempre traz. Fez um combinado com teu filho que ele lava os pratos. E aí, ao invés de você chegar e dizer assim, olha, filho, você ainda não lavou prato, a gente combinou e tal, você que tal? Dizer assim, oi filho, tudo bom? E aí, o que é que você estava fazendo hoje durante o dia? Né? Como foi hoje o teu dia? E esses pratos ainda estão aí? De repente, ao invés de você fazer uma pergunta no qual ele vai se sentir constrangido, ou você vá direto com aquilo, você realmente entenda realmente o que está acontecendo com ele, como é que está passando na vida dele, né? Aí uma criança, vou lá, uma criança de 4 anos, que você quer que coloque seu sapatinho, ou pegue o casaco para você sair, por exemplo. Algo do tipo. E antes de você ficar naquela coisa frenética, né? Menino, pega o casaco, calça o sapato, vamos embora, eu tô atrasado, não sei o quê. E a criança tá ali, brincando, sei lá, com Lego. Ah, filho, você tá brincando com Lego, o que é que você fez? Ah, que legal que você fez isso. Não sei, né? Olha, e agora? A gente precisa sair, vamos lá, pega o casaco. Então, assim, veja, talvez para você isso seja uma coisa muito. Quando a gente está num processo muito automático, a gente não consiga fazer justamente porque algumas vezes a gente está sem tempo, a gente quer que a criança faça exatamente o que a gente quer, mas às vezes um tempinho só que você tira para mostrar para a criança que você está enxergando ela, né, nessa inteireza que ela faz toda a diferença. E aí as crianças tendem a colaborar muito mais. Tem pesquisas que foram feitas fora do Brasil pela disciplina, pela Associação de Disciplina Positiva, que ela realmente ela queria observar como é que essas crianças agiam nesses processos de fazer o que os pais queriam, né? E aí foi observado que nos momentos em que os pais tiravam pelo menos 30 minutos, claro, né? Nem todo mundo tem 30 minutos na vida, né? Mas a pesquisa era essa, tá? Que os pais tiravam 30 minutos para poder entender o que acontecia com as crianças, perguntar como é que elas estavam, interagir de alguma forma, as crianças colaboravam muito mais. Então, assim, se a gente tem como um senso da nossa vida como ser humano, essa construção de se sentir pertencente, se sentir incluído, a criança, mesmo que intuitivamente, porque ela vai crescendo e construindo esses valores, né? Ela também vai seguir esses passos e lá na frente ela vai ter maior entendimento, isso aumenta a autorregulação da criança, isso aumenta a colaboração da criança, isso aumenta o senso de pertencimento da criança, até mesmo dentro do espaço físico, não só emocionalmente, né? Então, assim, quando a gente fala de conectar antes de corrigir, é justamente esse olhar para a criança antes da gente conseguir fazer com que ela entre num processo de que apenas obedecer aquilo que a gente quer. Tá certo, comadre? Quer falar aí? Eu queria. Que a gente botou conexão antes da correção, mas é conexão antes de tudo, né? Porque tu deu o exemplo aí da criança de 4 anos que precisa sair, botar roupa e tal para sair. E aí eu me lembrei o quão importante é essa conexão, mesmo que quando você não precisa corrigir. Quando você precisa corrigir, ela é ainda mais importante para que a criança não se Sim. sinta humilhada, não se sinta despertencente, enfim. Mas eu me lembrei que essa conexão, antes de, por exemplo, você tirar uma criança do parque, antes de você tirar uma criança da festa, essa conexão é muito importante e ela realmente ajuda muito no senso de colaboração. Você chegar para a criança e dizer: caramba, tá muito legal aqui no parque, né? Tá brincando, que brincadeira massa, esse escorrega é muito bom, né? Mesmo e tal. Olha, filho, a gente vai embora daqui a 5 minutos. Esse pequeno diálogo de conexão, de dizer assim, tô vendo que você está se divertindo, tô vendo que você está gostando disso, Que isso é importante para você, tô né? te enxergando, sei que isso é importante para você, e essa verbalização, às vezes passa muito batido pela gente, a gente acha que não tem muita importância, que não precisa, que não faz a menor diferença, mas ela faz uma enorme diferença nessa motivação para a colaboração das crianças. Faça um teste. Sugiro que vocês façam um teste, né? E
dê 3 minutos de conversa assim, que legal, tá massa aqui, né? Caramba, essa festa tá muito incrível mesmo. E foi muito bom a gente ter vindo e tal. Agora, olha, daqui a pouquinho a gente vai embora. E faz toda a diferença. Então, sugiro que vocês façam isso para quase tudo. Porque esse tempito de conexão, e é um tempito mesmo, assim, não é 1 hora de pala antes de dizer ao menino que está na hora de ir embora, não. É um tempito, faz muita diferença. Antes da correção, como eu estava dizendo, faz mais diferença ainda, porque senão a gente, até pra gente faz diferença a gente ter esse hábito, a gente se lembrar da conexão antes da correção. Porque senão a gente vai com tudo para cima da criança. E quando a gente lembra da necessidade, do quão importante essa conexão é antes da correção, é um fator autorregulatório para a gente. Então é importante que a gente tenha isso na cabeça, porque aí a gente se autorregula por aí também. A gente lembra e vai por aí. Uhum. Mas por que é tão importante a gente conectar antes de corrigir? Porque a gente já vai dizer à criança, de alguma maneira, mesmo que seja da maneira menos humilhante, mais respeitosa, mais digna possível, a gente já vai dizer à criança que ela fez algo errado, né? E é nessa confusão de dizer que você fez algo errado, de geralmente a gente diz, geralmente a gente não presta atenção, e aí eu vou resgatar, acho que foi a primeira live dessas lives surpresas que a gente fez, a questão de rotulagem. A gente não fala do comportamento da criança, a gente fala da criança, né? Então, você tá mal educada, você tá chata, você tá isso. Em vez da gente falar do comportamento, a gente tem sempre que falar do comportamento da criança, nunca da criança. Vamos sempre lembrar disso, né? Então a gente já está falando disso. Se a gente não conecta, se a gente não olha para a criança e diz assim, olha só, continua sendo eu, continua sendo você, o amor é o mesmo, mas a gente precisa conversar sobre isso. Eu estou te enxergando, estou vendo que você fez essa cagada aí, mas a gente precisa conversar sobre isso. A gente evita um monte de caraminholas, porque a gente já sabe também, a gente já falou aqui em várias lives, que as crianças interpretam o mundo com a capacidade cognitiva e emocional que elas têm. Às vezes, uma simples bronca e uma rotulagem que passa pela gente muito, que a gente nem percebe, faz uma diferença, gera uma crença equivocada na criança que vai acompanhar ela pela adolescência, pela juventude, pela adultez, sabe lá Deus quando, né? Então, quando a gente para e olha e diz assim, olha só, tá tudo bem, vamos conversar sobre o que houve. Tá tudo certo, mamãe quer saber o que é que houve, mamãe não tá com raiva, mamãe não tá chata. Ou se mamãe estiver chateada, mamãe tá chateada porque mamãe gostava muito disso que você quebrou, tá? Então, mamãe tá chateada porque você quebrou um prato que eu adoro. Mas me fala, o que é que houve? Né? Essa calma, essa tranquilidade ao lidar com o erro faz muita diferença. Primeiro, na abertura da criança, de te falar sobre aquilo, de te falar, enfim, dali para frente, sobre todos os erros que ela cometer. E tudo que a gente quer é que os nossos filhos procurem primeiro a gente, após qualquer erro, principalmente quando eles são adolescentes, né? O sonho de toda mãe, todo pai é o seguinte: botar na cabeça do menino que fez alguma coisa errada, meu irmão, procure o pai e a mãe. Não esconda. Procure o pai e a mãe para resolver. Então, verdade. isso é um processo. Né? Ao a gente criar esse hábito de conectar antes de corrigir, esse é o caminho, esse é o processo para que a criança entenda que, olha, tá tudo bem falar comigo. Não é que eu vou passar a mão na tua cabeça, não é que eu vou dizer, ah, que legal, que bonitinho, que você quebrou isso, que você errou aquilo, que você trouxe o brinquedo do amigo sem pedir, que você sujou a casa do vizinho, que você desrespeitou alguém. Não é que a gente vai falar isso, tá? A gente não tá falando sobre permissividade aqui. O que a gente vai dizer é o seguinte: não importa qual foi o teu erro, eu sou tua mãe, te amo igual, tô aqui. Vamos resolver isso junto. Mas olha, você vai precisar resolver. É sobre isso que eu tô falando, tá? Quando a gente pula essa parte da conexão, a criança se perde no erro. Primeiro que o aprendizado é muito pequeno diante daqui, né? Diante de um aprendizado que podia ser muito grande, se torna muito pequenininho, se torna quase inexistente, a maioria das vezes inexistente, né? Se você já chega brigando, já chega gritando, já chega humilhando, a criança da próxima vez vai provavelmente pensar numa maneira de você não descobrir sobre aquilo, né? Então, quando a gente olha no olho e diz assim, ó, beleza, errou, eu tô aqui. Como é que você vai resolver isso? Eu posso te ajudar a encontrar uma solução para você assumir a sua responsabilidade e resolver em
qualquer idade, tá certo? Em qualquer idade. Desde seja você pegar o seu filho, como eu já fiz aqui, levar na porta do vizinho, olha, a gente veio aqui porque Martin quer se desculpar e tal, bibibi, a gente conversou, o que ele fez não foi legal, não é, Tim? Né? E aí, às vezes Tim fala, às vezes Tim não fala, às vezes Pilar fala, às vezes Pilar não fala. Mas é qualquer idade, a partir de qualquer idade, a gente tem que, nesse trato de conexão, dizer a eles que eles têm que assumir a responsabilidade por tudo que eles fazem. Eu me Isso. lembro de pequena ter feito E muitas besteiras eu me e lembrei. assumir minhas... Ser obrigada a assumir minhas... O que, Gabi? Eu me lembro de pequena fazer umas coisas. Eu me lembro que uma vez eu veraneava em Tamandaré com minhas primas, eu não primalhada. E aí tinha um vizinho que a gente encasquetou com esse vizinho que a gente não gostava dele. Coitado do homem, era um senhor quieto, calado, e a gente não achou que ele era... Rotulou o pobre do senhor. E a gente chamava ele de general. Até hoje eu não sei se ele era general ou não. Não sei se o homem era general ou não. Mas a gente chamava ele de general. Não sei se era porque ele era muito sisudo. E aí o general, a gente chegou no veraneio, o general tava, a casa do general era colada com a nossa, era murinho bem pequenininho, e a casa do general tava toda pintadinha, coisa mais linda. Mas a gente teve uma ideia de deixar a casa do general mais alegre, porque tava toda branquinha. E aí a gente juntou todo aquele barro vermelho que tinha assim na quadra de trás, era Eita, um condomínio pinóia. da Inab. A gente juntou todo aquele barro vermelho e a gente pintou a casa do homem. E aí, quando os pais chegaram, imagine, né, o caos. Eu fico me colocando no lugar da minha mãe, do meu pai, dos meus tios. E aí juntaram a galera toda e disseram, olha só, vocês vão ter que pedir desculpa agora. Primeiro vocês vão ter que lavar a casa, vão ter que pedir desculpa, vão ter que isso, que aquilo. Claro que não teve aquele diálogo de vamos pensar o que, é que a gente pode fazer. Não foi isso. Foi aquele negócio dado. Foi aquele negócio dito, ó. Tem que pedir desculpa, tem que lavar a casa do homem, tem que isso, tem que aquilo. Mas não foi feito com humilhação, não foi feito com desrespeito. Não. Eu acho que eles ficaram tão desesperados que não que essa, né? E eu me lembro da gente muito assim, muito arrependido do que a gente ter feito. Foi assim, aquela conversa foi como assim, vocês perceberam o que vocês fizeram? Que merda. Sabe, chamaram a gente assim, na grande, puxaram a gente pra terra. E aí, os nossos pais tiveram que ir para Recife, dizer ao homem que iam pintar a casa dele e tal. Uma confusão total e absoluta, né? Mas eu me lembro, assim, não me lembro de ninguém chegar gritando: que é isso? Pintou a casa do homem! Me lembro de terem dito: ó, vocês vão ter que pedir desculpa, vão ter que lavar a casa do homem. Mas foi tranquilo, foi de boa. E podia ter sido, assim, um trauma e virou uma história legal de contar. E, claro, a gente aprendeu com aquilo. É óbvio que a gente não fez nenhuma cagada tão grande daquela, né, durante esse veraneio, jamais. A gente ficou de olho, né? E o quanto Mas muda, né, terrível. Gabi, assim, né? E a Ai, abordagem, né? sofre, Porque viu? você poderia lembrar disso até hoje, né? Podia ter levado uma Mas pizza. Podia ter isso, ficado ter sei lembrado. lá, ficado de castigo. Não me lembro da gente ter ficado de castigo nem nada. Sei que a gente teve que lavar a parede. Depois eles pintaram, claro, mas é óbvio que eles iam pintar. Mas colocaram a gente para lavar, o que eu achei muito legal. A gente ficou lá um dia inteiro. Em vez de ir para a praia, a gente ficou lavando lá a parede do homem. Embora eles fossem pintar depois, né? Eu acho muito engraçado isso, assim, porque com quem tem mais de um filho sabe que rola treta, né? Sempre rola uma tretinha, né? E aí os meninos, eles brigam, eles mesmos resolvem. E é bem interessante aqui, como eu trabalho com essa questão de mediação de conflito, eu ensino muito eles a se resolverem, né? Entre Mas eu si, né? achei engraçado um dia desse, os dois é, não tinha tido briga, né? Mas sempre rola aquela coisa de você mentiu pra mim tal hora, e você mentiu pra mim tal hora, não sei o que foi. E eles estavam com slime, brincando com aqueles slimes. Só que o que eles estavam, o José estava com o que eles fizeram em casa, e o Bento estava com um que a gente compra nos potes, né? E aí o Bento, não sei que danado foi, ele resolveu pegar bicarbonato, o que usa pra gente fazer o slime aqui em Ah, casa, eu aí não ele colocou sei, no é? slime pronto. É. E aí ele colocou o bicarbonato no slime pronto. E o que foi que aconteceu? O bicarbonato dá, né, essa química assim, e ela deixou de esticar, ele começou a endurecer e quebrar. E aí eu vendo assim de longe, eu digo, cara, que merda é isso? Eu quero ver como é que Bento vai contar pro irmão dele que Ah, ele porque fez foi no essa slime proeza. Zé.
Aí ele chegou e disse assim, olha só como é que tá o slime, aí quebrou. E aí eu do outro lado disse assim, menino, o que foi que aconteceu para ter acontecido isso? Aí o José disse assim, Bento, o que foi que você fez? Aí ele disse assim, José, eu tive a ideia de colocar o bicarbonato. Olha só o que aconteceu. Aí o José, mas Bento, por que você fez isso, Bento? Aí antes dele responder por que ele fez isso, ele disse assim, pelo menos eu falei a verdade, não foi? E aí o Tô José disse assim, desculpado. Bento, eu queria muito brigar com você agora, mas você tá de parabéns por ter falado a verdade, então eu não posso brigar com você. Agora, E aí sabe ele que disse assim, isso é um mas não foi processo legal. também. Aí Foi ele disse, ótimo. mas não foi legal você ter feito É, isso. bicho, mas eu E tô aí o Bento, chateada. me desculpa, José. Aham, me desculpa, José. Eu não pensei antes de fazer. Ele disse assim, mas tem que pensar, né? E aí eles conseguiram fazer isso. Mas veja, né? Nem sempre acontece isso. Eu posso dizer assim, da Dani, mãe, há muitos anos atrás, quando o José era pequenininho, e que eu estava ainda introduzindo esse meu conhecimento da disciplina positiva, de uma educação mais respeitosa, eu não sei, eu poderia ter feito, mas filho, tu quebrou, tu colocou bicarbonato no produto, olha só, agora você não vai ter mais o que fazer e não sei o quê, para depois dizer assim, tá tudo bem, filho, aí depois a gente compra outro, depois a gente faz outro, né? Mas do contrário, é, eu poderia ter feito isso lá, a Dani, mãe, lá atrás, né? Então, hoje em dia, eu entendo que quando uma determinada coisa acontece que a criança faz, você pode pensar assim, cara, você vai conseguir agora trazer de volta aquilo? Vou dar um exemplo de uma coisa que você quebra. Cara, você não vai, às vezes você não tem como trazer de volta aquilo, né? Você não tem como, mas aí você tem como resgatar isso. Então, assim, você respirar e dizer assim, olha só, e agora? O que a gente vai fazer sobre isso? Né? E aí, como você colocou, isso aqui era muito importante para mim, por isso que eu estou chateada. Né? E você dizer para a criança, eu sei que estava muito legal como você estava brincando, mas lembra que eu te pedi para você não brincar? Né? E aí, quando a gente fala dessa questão da conexão, a gente fala também desses acordos que a gente faz com as crianças serem muito bem elaborados. Então, assim, se você vai para casa da vovó e você sabe que você vai passar lá o dia na casa da vovó, mas de determinada hora você vai ter que ir embora, então já fala para a criança o que vai acontecer, filho. A gente vai Sim, agora para sim. casa da vovó. Quando chegar lá, você vai brincar, você vai fazer não sei o que, né? Depois a gente vai fazer um lanche e vai embora. E aí, antes de chegar o lanche, você já diz, filho, a gente vai fazer um lanche, porque depois a gente vai embora. Depois do lanche, você diz, filho, você vai brincar mais um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai embora. Filho, olha, falta tanto tempo para a gente ir embora. Então, assim, isso é É, um exercício para a gente mesmo e se acostumando a olha, fazer. vamos fazer um curso só de comunicação. Por quê? A comunicação certa salva o mundo. E a comunicação Salva certa com as tudo. crianças, minha gente, se a gente se comunicasse de maneira a mais assertiva possível, a mais previsível possível com as crianças, porque elas precisam disso, e com os adolescentes também, metade dos nossos desafios em casa eu acho que seriam inexistentes. É, é, Não é? Eu ou tenho pelo essa menos impressão. minimizado muito, né? Mas Total. muito mesmo. Muito, gente. É, porque, As crianças por precisam desse exemplo, né? roteiro, as crianças precisam de previsibilidade. Eu tenho certeza, salvo em raras, Isso. raras exceções, porque as crianças são como nós, então tem dias que elas estão de ovo virado, tem dias que elas estão de boas. É assim que acontece. Com a gente é assim, com elas também é. Mas, se a Uhum. gente mantivesse isso sempre na cabeça, e eu tô falando a gente porque isso não acontece na minha rotina todos os dias, não é assim aqui, né? Mas se a gente mantivesse sempre na cabeça isso, previsibilidade, né? Avisar antes, não chega para dizer assim, bora, hora do banho, bora, hora da comida, bora, desliga a televisão, bora, não sei o quê. É, Previsibilidade é um tesouro, né? total. Antecipação é um tesouro. Porque aí a gente pode Chegar pensar assim, né, antes, Gabi? avisa o que vai Tipo, acontecer, explica o que vai isso, acontecer. Isso exatamente. salva metade dos nossos conflitos Total. diários, eu acho. Mas por que isso acontece? Porque assim, ó, se a gente for parar para olhar, é uma sacanagem quando eu tô brincando com uma coisa, quando eu tô fazendo uma coisa que eu mais gosto, que eu tenho que parar para fazer uma coisa que eu não gosto, né? Então, assim, se tu pensa assim, às vezes tu tá no Quando a gente celular termina. respondendo uma É. mensagem e tu vai ter que lavar os pratos, tu faz assim, ó, cara, eu vou terminar o que eu tô Depois eu fazendo aqui faço para lavar isso, os né? pratos, né? Então, assim,
Imagina tu com teu filho, tu querendo que ele vá dormir, vá comer, vá tomar banho, vá fazer qualquer coisa. Ele tá no meio de uma brincadeira com Lego, com irmão, com, sei lá, com panelinha, qualquer coisa. Diz assim, filha, agora vamos parar para tomar banho e comer. A criança vai ter resistência. Claro que Ela não, vai ter né? resistência. Por quê? É Porque tão ela tá óbvio. fazendo uma coisa que ela É, gosta. mas a gente Exatamente. faz. Então, assim, É mas a gente faz óbvio e a muito gente isso. continua Então, agindo assim, ó, assim. filho, eu sei que que tá muito legal a brincadeira aí, mas daqui a algum tempo a gente vai ter que parar para tomar banho e comer. E aí, daqui a algum tempo, tem que parar para tomar banho e comer. Não dá para dizer assim, eu quando o menino dizer, ah, agora não. Não, filho, olha, a gente fez um combinado, é esse combinado. Você quer brincar mais um pouquinho, tomar banho e comer? Ou você brinca, depois você toma banho, vai comer e não vai brincar mais, né? Porque você já usou o seu tempo e a gente vai ter que fazer determinada coisa. Então, você vai incluindo tudo isso dentro da sua rotina. O que é possível para você, né? O que é que você pode fazer isso? Agora, se a gente também tem que ficar atento, tá? Não adianta a gente ter esse senso esse senso, né? Essa vontade de se manter conectado, mas a gente também não presta atenção no tom da nossa voz, a gente não presta atenção também na nossa expressão, porque muitas vezes a gente responde no automático, ou muitas vezes você tá com aquela cara assim, né? De né? Que a gente faz mesmo quando a gente tá puta, a gente faz cara de bunda pra criança, vai lá e faz, né? E aí, o que que acontece? A criança também, ela vai perceber isso. E aí a criança não vai querer fazer. Então a criança também, ela vai olhar para você, ela vai se conectar com É, você, não olhar e vai perceber isso, né? a Aline está dizendo aí, o duro é quando a gente avisa e eles também não querem. A gente também precisa pensar outra coisa. E aí eu digo isso porque eu sinceramente acredito que a gente não olha para as crianças como se elas fossem pessoas. A gente olha para as crianças como se elas A fossem gente falou crianças. isso ontem, né? É. A gente olha para as crianças como se elas fossem crianças. A gente esquece que elas são pessoas. Elas só são pequenas ainda, mas elas já são pessoas. Então, assim, a gente acha que porque elas são crianças, esquecendo que são pessoas, elas não têm seus quereres, seus desejos e suas prioridades. Então, Isso. pode ser, sim, claro, que mesmo você avisando, a prioridade dela não seja tomar banho, não seja ir para casa de alguém que ela não está afim, não seja. Isso quer dizer que a criança vai, aí vou voltar para a discussão da gente de ontem. Isso quer dizer que a criança vai mandar na casa e só vai fazer o que quer? Não, os adultos somos nós. A gente tem que contornar essas situações Isso. e fazer as coisas andarem como elas têm que andar. Mas é preciso que a gente entenda que é normal, normalíssimo, que uma criança não queira deixar de brincar para tomar banho, Ah, né? sim, E claro. aí é um processo dela entender que naquela hora tal ela precisa tomar banho, e aí essa regra vem de cada um, aí você também dá para você também analisar essa regra, por que de 4 horas tem que parar a brincadeira para tomar banho. Isso já é outro assunto, mas eu já estou trazendo. Por que de É, 4 horas é. tem que parar a brincadeira para tomar banho? É porque quando você era pequena, tomava banho às 4? É porque vai serenar? É por quê que tem que parar a brincadeira no meio para tomar banho? Por que não pode tomar banho depois da brincadeira? Só estou trazendo assim, superficialmente, para a gente começar a pensar nas regras que a gente cria e que a gente impõe para as nossas Uhum. crianças, se elas são válidas mesmo para a nossa rotina, se elas são válidas para o que a gente acredita, ou se a gente está apenas repetindo regras. Eu tinha uma amiga, nem era minha amiga, nem depois viajou e tal. A gente perdeu contato, mas assim, ela tinha isso, assim, quando dava 3h30, as crianças estavam brincando no jardim, tinham que parar, tomar banho, e aí não podiam mais ir para o jardim, porque já estavam de banho Uhum. tomado. Bicho, mas por quê? Ah, porque é assim, porque tem que ser organizado, porque tem que ter disciplina. Bicho, certo, mas por quê? Por que tem que parar a brincadeira no Aham. meio às 3h30 da tarde? Então, às vezes, a gente replica regras que não fazem sentido. E aí a gente impõe as regras para as crianças. As crianças não têm as É. mesmas prioridades que as nossas. E tem que atender regras maluquetes que a gente trouxe não sei da onde, que a gente Que a criou gente não sei coloca. da onde. É difícil ser criança também, É. tá? Mas mesmo que a gente não fale sobre regras, que o assunto hoje é outro, a gente tem que pensar isso, minha gente. São pessoas com suas prioridades. A sua prioridade é dar banho no menino, botar o menino para dormir, para ficar livre, para ver sua série no Netflix, para ir namorar com seu marido, com a sua esposa, para ir jantar com calma, para ir trabalhar. A sua prioridade é essa. A dele ou a dela é
continuar na brincadeira que tá incrível, É, né? Então é. pode ser que com certo treinamento e com muita antecipação, com combinados, ele entendendo, olha, preciso que você tome banho e vá dormir agora, porque agora mamãe vai trabalhar. Isso não é de uma hora para outra, mas isso é possível que a criança entenda o processo como é e entre na rotina do processo, tá certo? Agora, a Uhum. gente querer que ela ache ótimo parar de brincar, tomar banho e dormir, porque você tem que trabalhar, porque você quer seu tempo Isso. sozinha, desculpa a gente querer demais. Então, às vezes eu vejo gente assim, que não basta a criança ir tomar o banho, já que a gente tá falando tomar banho. A criança tem que tomar banho rindo, porque senão a pessoa fica assim, tá reclamando de quê? Você tá Uhum. reclamando de quê? Você tem tudo, você... A pessoa não tem direito nem de reclamar que está abrindo mão de suas prioridades, porque deixa o menino reclamar, minha gente. Desde Deixa que ele não esteja reclamar. desrespeitando ninguém, todo mundo é livre para protestar, É verdade. entendeu? É Deixa verdade. reclamar. Ora, ou É você por quer isso criar que é alguém que não reclama de nada, que aceita tudo, que não protesta, não dá legal, a gente já sabe, não dá é, legal. Então, assim, é por isso que é importante a gente criar essa rotina, né, Gabi? Com as crianças. e A gente explicar fala de para elas rotina, o a gente porquê fala de das rotinas. combinados. Isso. A rotina, a gente fala de combinado, a gente fala da consistência, né, disso. A gente fala de criar esse senso de responsabilidade. A gente fala de ser gentil e firme, né? Porque você não precisa ser permissivo para poder fazer com que as coisas funcionem, porque aí tu traz outro problema, mas você pode sim ser firme e ser gentil ao Aquilo mesmo tempo, precisa né? ser feito daquela hora, de determinada maneira. Tem que ser Isso. feito, E pronto, tem aí, que ser feito. e aí você ajudar essa criança, né, a aceitar essa E não é responsabilidade é só um desafio criança, não. Acho muito que isso maior, né? mexe muito com adolescentes também, né? Os adolescentes Sim, precisam com ter esse adolescentes senso. muito Os mais, né? adolescentes precisam entender que eles têm algum controle sobre a vida deles. Então, quando a gente chega, é igual como as É, crianças, quando a gente chega e diz assim, ó, fazer isso agora, a gente está dizendo a eles, olha, você não tem o menor controle sobre a sua vida. E isso é, para um adolescente é a morte, né? Porque ele acha que ele é é o adulto, verdade. que ele já sabe tudo, que ele pode cuidar da É, própria vida. é, é, Então a gente dá é. tiro no pé, tiro no pé, tiro no pé, murro em ponta de faca. O tempo Porque todo, é. muitos pais acham que não é o seu dever mudar a sua linguagem ou rever suas estratégias de comunicação, usar da conexão, usar de uma comunicação mais assertiva, com mais antecedência, com mais previsibilidade, porque eu sou o pai, eu sou a mãe. E aí, quando chega aí nesse limite, a gente tem que voltar algumas casas. Não dá para seguir o Uhum. assunto se a pessoa justifica que, olha, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu não vou mudar minha linguagem, eu não vou mudar isso. Beleza, isso é inteligência emocional. Se você não está disposto a isso, tem que voltar às casas lá no começo e rever todos esses conceitos. Por que você não está disposto a isso? Por que você acredita que sua autoridade parental tem que ser baseada Uhum. nisso? Por que você acha que você não pode Uhum. mudar para se comunicar Uhum. melhor com seu filho? Por que você acha, né? Você entende o processo pelo Uhum. qual os seus filhos estão passando, sejam eles crianças de 4 anos ou adolescentes de 13 anos? Né? Porque é o Uhum. inteligente emocionalmente e a gente faz isso no trabalho sem problema. A gente acha que esse é o melhor É. caminho, a gente defende que esse é o melhor caminho no trabalho. Vamos entender, né? Vamos compreender como é que funciona a cabeça do cliente e vamos agir. Mas em casa, não. Em casa, eu sou o pai e sou a mãe, eu falo e o É, menino ó, obedece, né? exatamente. Pois General. é, sabe? E aí, isso é ignorância emocional, minha gente. Isso é autoridade parental tóxica. E dessa casa aí do início, você não sai se você não estiver disposto a repensar os seus conceitos, a repensar, É, enfim, é. tudo que envolve a sua parentalidade. É Porque preciso estar é aberto, preciso né, mudar, não Gabi? dá. A gente não pode É preciso estar lidar com a criança aberto. de 4 E, anos como a gente lidar com um adolescente de 13, como a gente lidar com alguém de 8. E a gente não dá para lidar com os nossos filhos como nossos pais lidaram conosco. Não dá. não dá, né? E é Requer trabalho, importante, algum né, Gabi, a trabalho. gente olhar que por trás de tudo, de todo esse caminho, por trás de tudo isso, existe a nossa humanidade também, né, gente? A gente sabe que o quanto é difícil para a gente, né, criar filhos, educar filhos dentro das nossas limitações, né?
Porque todos nós temos as nossas limitações. Então, tipo, eu fui criada à base de grito, então como é que eu vou educar o meu filho sem gritar? Né? Eu fui criada apanhando, como é que eu vou criar o meu filho sem apanhar, sem bater? Então, assim, essa generosidade também, essa autocompaixão que a gente precisa ter com a gente também, que não é fácil, tá? Mas se a gente se propor a fazer uma coisinha que seja, né, em prol da educação dos nossos filhos, daquilo que nos incomoda, fica naquilo, ou só naquilo. É tipo quando você vai elaborar metas para sua vida. Sabe quando às vezes você coloca metas que você sabe que você não vai conseguir, que você todo ano coloca a mesma meta que você não vai conseguir. Por quê? Porque você coloca um nível tão alto para você que A você expectativa desestimula é no tão meio do alta. caminho. Exatamente. Então, assim, faz algo que está ao teu alcance. O que é que eu posso fazer? O que me incomoda na educação dos meus filhos é o grito. Então, vamos focar no grito. Grito, 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 um mês, 2 meses, 3 meses, beleza, aprendi o grito, então vamos, mais um pouquinho. Depois é o quê? É não bater? Não, 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 não. Até a gente conseguir. Por quê? Porque aí a gente entende que a gente consegue abarcar aquilo de uma forma generosa com a gente e focando no principal, que são os nossos filhos. Então, assim, abraçar essa humanidade de quem a gente é e abraçar essa humanidade de que os nossos filhos, eles são pessoas antes de ser criança, e que eles têm vontade e que também eles podem reclamar e que também eles podem dizer não, porque do contrário, a gente também O choro é pode livre, não fazer é? isso, né? Exatamente, O choro é pode, livre para as né? mães e Então, para as assim, crianças. para todo mundo. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, ó, se eu vou tratar o meu filho assim, o que está me fazendo fazer isso com ele? Se é a pessoa que eu mais amo, e a gente falou isso no mini curso Acolha-se, é a pessoa que a gente mais ama, é a pessoa que está ali, que a gente quer mais o bem, mas é a pessoa que a gente se autoriza a poder, enfim, brigar, tratar de uma forma mais violenta. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter nessa consciência, assim, ó, todos nós somos violentos em algum nível, tá? Independente de quem seja, pode ser a tiazinha que criou a comunicação não violenta ou a pessoa que nunca ouviu falar. Todos nós somos. Mas a gente conseguir entender os mecanismos que fazem a gente agir com violência, nomear esse sentimento, nos acolher, é o primeiro passo. Então, assim, se a gente quer corrigir alguma coisa com os nossos filhos, vamos primeiro tentar entender por que que aquilo dali incomoda a gente. O que é que eu quero com aquilo ali? Porque eu quero que o meu filho faça exatamente aquilo, sabe? Que do jeito que eu quero. É uma construção, entende? É uma construção. Então, assim, se eu for exigir algo de mim, muito mais de mim, para poder colocar para os meus filhos e que é algo que eu não consigo, minha filha, você não vai conseguir. Por quê? Porque você está sendo desumana com você, você não está tendo compaixão com você. Então, assim, se acolhe primeiro, cara. Eu não consigo não gritar, então tá tudo bem. Abraça que não consegue não gritar e começa a estudar. Como é que eu faço para não gritar? Um dia eu grito, no outro dia eu não grito, 2 dias depois eu não grito, depois eu grito, entende? Então, Aí assim, eu paro é de uma gritar, aí tem um dia que construção. eu grito, aí eu, ah, meu Deus, eu gritei. É, É exatamente, é uma assim, minha construção, porque essas relações elas vão para além, né? São as relações com nossos companheiros, com as nossas companheiras, são essas relações que fazem que a gente seja quem a gente é, né? E se a gente não tem essa compaixão com a gente, se a gente não tem esse olhar com a gente vai ter para o outro, né? É muito difícil, claro. E aí a gente vamos quebrar esse modelo que a gente vê, né, de que para ser uma mãe perfeita você não tem que gritar, você não tem que perder o juízo, você tem que fazer tudo na rotina. Isso aí só é conto de carochinha de fada, tá? Conto de fada, porque na casa da gente é casa desarrumada, é Isso prato é sujo, é menino filtro, enlouquecido, é isso é menino filtro sujo, do é Instagram. almoço que sai de 3 horas da tarde. Isso acontece na vida real. E aí a gente abraçar essa vida real e dizer assim, ó, mas é a minha vida. E eu tenho que abraçar ela e aceitar ela do jeito que é agora. O que é importante para Agora, mim, que eu não abro mudar o mão, que pode ser, né? acho que a gente tem que buscar a melhoria da nossa vida. Então, se a sua vida, essa é a minha vida, beleza, beleza, é assim que pode ser, beleza. Mas está te incomodando, então precisa mudar em alguma coisa, Isso, eu né? falo disso, Então você tem que exatamente. buscar ser mais feliz. O que está te incomodando? Vai nisso aí, é o que Dan estava Isso. falando, né? Agora, nós não somos iguais, apesar das mães enfrentarem desafios muito parecidos no final das contas, né?
Nós não somos iguais, nossos filhos não são iguais, nossas famílias muito menos, né? Então, cada um tem sua vida para seguir, isso não é problema dar conta de ninguém. Uhum. Eu acho que o grande lance é esse, a gente tomar essa consciência de que é possível, além de dizer, nossa, vocês tornam as coisas mais fáceis. Eu acho que é o seguinte, Aline, quando você começa a entender os processos, as coisas ficam mais fáceis. Por isso que a gente fica dizendo, que na acolhedoria tem autoconhecimento, resgate do feminino. Porque não adianta a gente dizer assim, quando o menino fizer isso, você diz assim. Assim que é uma ferramenta incrível, eu adoro. Mas se você não sabe por que você está usando ela, você não sabe por que você está falando daquele jeito, você não sabe por que quando você fala de outra maneira, seu filho reage, ele age reativamente, aquilo ali daqui a pouco não vai funcionar para você, porque você, na primeira vez que ela não funcionar, você vai dizer que não funciona, porque você não entende o processo, entendeu? Então, quando a gente começa, a gente estuda, a gente entende o que é que está acontecendo em nós e nos nossos filhos, por isso que é tão importante, eu bato nessa tecla, da gente conhecer minimamente, né, os aspectos principais de cada fase. O seu filho tem 4 anos, procura lá saber, com 4 anos, o que é que está acontecendo com essa pessoa de 4 anos? Ele fez 6, o que é que está acontecendo com essa pessoa de 6? Uma amiga minha disse assim, minha filha mudou muito de 6 para 7 anos. Não sei o que aconteceu, que danado foi. Veja, de 6 para 7 anos, existe uma mudança cognitiva na criança muito potente. Ela começa a enxergar o mundo de outra maneira. Se você, como pai e mãe, não sabe isso, primeiro você fica perdido. O que é que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não fiz alguma coisa, que eu fiz alguma coisa demais? A gente fica perdido. E segundo, a gente não se prepara para lidar com aquilo. É como se... Isso eu acho muito legal para quando os filhos começam a andar, ou nessa transição de 6 para 7 anos, ou na transição de 10 para 11, 12 e na adolescência, 10 para lascou, 12, amigo. Se você não conhece os processos pelos quais seus filhos estão passando na adolescência, em vez de você estreitar laços, você vai perder os laços, né? Conheço algumas mães, Gabi, parece que estou perdendo meu filho para o mundo. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa, não consigo mais sentar na mesa e conversar. Você não sabe nem o que está acontecendo. E aí a gente fica sem saber o que está acontecendo do nosso lado, a criança ou o adolescente, sem se sentir percebida, porque você não faz ideia do que está acontecendo. Então, eu bato sempre nessa tecla. Seu filho tem quantos anos? 8? Vai lá, dá um Google, vai ver com 8 anos o que é que se passa na cabeça daquela pessoa, no corpo daquela pessoa. Vai entender pelo que o seu filho está passando, para você saber o que pode cobrar, o que pode esperar daquela pessoa. Porque às vezes também a gente tem expectativas muito altas para determinada idade. Porque por exemplo, muitas mães no atendimento individual me falam isso, acho que para a Dani também. Mas eu explico 1000 vezes que não pode isso, que não pode aquilo. Uma criança com 3 anos vai explicar 465.000 vezes e ela não vai entender. Porque com 3 anos, depois que você falou 5 palavras, acabou, amiga. Ela já não está mais prestando atenção em nada, ela já não está mais entendendo nada. Então, é muito importante que a gente tenha, se empodere, né, do nível de desenvolvimento dos nossos filhos, cognitivo e emocional, para saber como agir da melhor maneira. Isso, porque a gente vai... Porque isso torna a nossa rotina mais leve, minha gente. Isso torna a nossa vida mais feliz. A gente sabe o que pode ter, sabe o que não pode ter naquele momento. Vai ter que esperar para o ano, né? E a gente é mais feliz, porque no frigir dos ovos, tudo isso aqui é sobre como ser mais feliz ainda no dia a dia. Eu já sou feliz, quero ser mais feliz ainda. Não, minha rotina tá uma merda, meus filhos não falam comigo, é só grito. Quero ser feliz, bicho, vamos ser felizes. No frigir dos ovos é sobre isso. Sobre a gente ser feliz hoje e sobre os nossos filhos serem felizes no futuro, quando a gente já não estiver mais lá. E a gente tiver a certeza que a gente ensinou tudo direitinho como podia. E agora é com eles. É sobre isso, é só sobre isso. Sim. E aí a gente traz a comunicação como um ponto-chave para qualquer coisa, né? A comunicação é um ponto-chave para qualquer coisa, para tudo, para qualquer coisa, seja com nossos filhos, seja na relação com o nosso parceiro, com as nossas parceiras, né? Então é por isso que, assim, quando a gente fez o projeto da acolhedoria,
a gente traz numa abordagem, né? A gente tem uma abordagem como referência, como a disciplina positiva, essa parentalidade consciente e tal. Mas a gente acredita que isso é um ponto de partida para que a gente siga no diálogo para uma construção de uma parentalidade que faça sentido para cada um. Porque hoje em dia o que mais tem, o que mais vocês vão encontrar, o que mais a gente encontra são cursos aí ensinando de como você lidar com o seu filho, de como você fazer. Mas o que faz sentido é o que está dentro da sua casa, é o que está dentro do que é possível para você. Então, assim, quando a gente traz para as pessoas que a gente precisa sair desse como, que é automático, né? Como a gente resolve tudo, para se perguntar do porquê aquilo está acontecendo, a gente tem respostas para tudo isso, né? Então, assim, eu e Gabi, a gente vai responder para você, se você quiser que a gente te diga uma resposta para uma determinada situação, a gente vai te dizer. Mas só você pode saber se aquilo realmente faz sentido, porque a sua realidade é uma. Então, quando a gente vai lidar com os nossos filhos, é a mesma coisa. Tanto é que você pode ver, você fala com um de um jeito, isso funciona, o outro já não funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque todos Criado nós somos igual. diferentes, Criado igual, eu né? adoro. Criado igual. Aí vem esse negócio, mas a gente criou igual os dois. Como é que os dois Não. são tão diferentes? Sim, gente, não é. É porque cada pessoa é diferente. E a gente sabe disso, mas a gente tem essa insistência. Por quê? Porque a gente sempre procura pelo lado mais fácil, né? É natural do ser humano. E essa minha fala não vem com julgamento, tá? É porque nós, como seres humanos mesmo, procuramos o que é mais fácil. Mas a gente tem que entender que do mesmo jeito que nós temos a nossa particularidade, e até o nosso marido, a nossa esposa tem, os nossos filhos também vão ter. Então, assim, esse olhar de Então, minha presença, ele filha, faz toda a diferença, né? lascou. É trabalho. É trabalho. Ezequiel, olha, Ezequiel Reis. Tenho gêmeas, eu também, querida. Eu tenho um menino e uma menina. Tem E a gêmeos maneira e como elas maneira se como eles se comportam são comportam. diferentes. Vou te dizer, a maior mentira que a gente pode dizer na vida é, mas eu criei igual. A gente cria igual, né? Do mesmo jeito. Não cria, porque a gente se dá para as pessoas como as pessoas se dão para nós. Então, É, se você tem um filho de determinada personalidade e você cria daquele jeito, você está ali trocando com ele. Se sua filha é completamente diferente, você está trocando de outra forma com ele. O que a gente tem que fazer é tratar emocionalmente de maneira igualitária, né? Então, o que você isso. oferece, a sua oferta emocional para um, é bom que seja igual para o outro. Agora, a gente dizer que cria igual, não cria. Isso é balela de pai e mãe. Eu já disse isso 1000 vezes. Não Também. cria. Cria igual, como é que pode? Você não cria igual, porque as trocas são diferentes, né? O importante é que a gente tenha Isso. esse equilíbrio de oferecer-se emocionalmente de maneira de estar disponível para um como a Está gente está para disponível, o acho que é outro. bem isso. Mas até a É, oferta exatamente. emocional de um para o outro muda, porque um vai precisar de mais Muda. coisa, outro vai precisar de outra coisa. É. O grande lance é estarmos disponível de maneira igualitária. Mas o que a gente vai Eu ofertar já para um e para escutei outro aqui é em casa, completamente diferente. assim, eu já escutei aqui em casa perguntando assim, mamãe, você ama a gente igual? E aí eu já falei para eles, não, eu não amo vocês igual. Eu amo os dois do jeito que cada um é. E aí o José, ele dizia assim, nossa, magoou. Uma vez ele magoou. Porque cadê aquela história de que filhos é tudo? Eu disse, filho, isso não quer dizer que é mais ou menos. E aí, entrar nessa conversa foi muito legal com eles, porque eu acho que quando eu era criança, assim, eu lembro que a minha mãe dizia muito, eu amo vocês do meu jeito. Amo tudo igual, mas não é, gente, não é, né? Cada um tem seu jeito, cada um tem sua particularidade, cada um tem sua linguagem de amor, né? Cada um tem um jeito como aborda, como recebe as coisas. Então, Aqui assim, em é casa, a a vida, né? gente mensura algo imensurável, né? Porque as perguntas são, mas você ama do mesmo tamanho, eu e Martim? Amo do mesmo tamanho. Você ama do mesmo. O seu amor é do mesmo tamanho, para mim e para Martim é do mesmo tamanho o amor. Mas o amor é diferente, né? É isso, a disponibilidade é a mesma. Mas as Isso é afinidades, verdade. as histórias, você prefere. Mãe é tão frescurenta que quando a gente fala que se vinga, quando a gente fala que a gente é tão frescurenta, mãe, que quando a gente diz assim, é que eu prefiro fazer umas coisas com um filho do que com outro. Veja, eu prefiro fazer umas coisas com o Pilar e prefiro fazer outras coisas com o Martim. Tá tudo bem, né? É Não claro que deixei de amar tá. ninguém. Prefiro, se eu tiver que ir ali no Exatamente. mercado puxando um pela mão, eu prefiro ir com o Pilar.
por inúmeras questões. Agora, se eu tiver aqui, não sei aonde, ali, resolver um negócio, eu prefiro ir com o Martim. Que besteira, a gente é Aham. frescurenta para dizer as verdades, né? E vai. Mas é porque existe um altar, né, dentro dessa questão da parentalidade, né? De que a gente não pode dizer que a gente ama os nossos filhos, mas está cansado de ser mãe, né, em alguns momentos. A gente não pode dizer que a nossa disponibilidade emocional não está tão Não ali, estou né, disponível disponível quanto era para emocionalmente hoje. estar, Não né? estou disponível Então, emocionalmente assim, hoje. e a gente pode dizer mesmo, e tem que se acolher, porque esse alto Oxe, amor é onde tudo começa, né? Porque se a gente não cuida da gente, se a gente não cuida do nosso processo emocional, a gente vai ter o que para dar para os nossos filhos? A gente vai estar emocionalmente assim, ó, para baixo. E aí tu vai estar uma pessoa irritada, né? Uma pessoa que não quer construir, uma pessoa que não quer ouvir. E aí, é isso que você quer? Né? Então, assim, esse processo de autoaceitação, de auto amor, para quem você é, da tua disponibilidade emocional, é extremamente importante. Se acolhe, sabe? Se acolhe e diz, filho, hoje não dá. Hoje eu estou no meu momento e daqui a pouco a mamãe volta. Se tirar 1 hora e 1 hora e meia, 2 horas para tu, exclusivamente, cara, depois tu volta revigorada, passa o dia inteiro feliz, né? Passa o dia Daniele, tu inteiro estás bom. agora entrando já em outro tema. Eu tenho 2 meninos que eu amo do tamanho igual, mas eles cada um sente uma Tá forma bom. diferente. Mas isso tem a ver com conexão, Mas, viu? pela Isso tem a hora, os ver com dois já estão com a conexão, viu? fome de tamanho igual. A gente nem passou a nossa hora, falta 3 minutos ainda, Ai, cara. amiga. Quem manda fazer live na hora do almoço? É Tá assim, minha filha. vendo? Que é isso, Pê? Não estou disponível às 6 da manhã, nem hoje, nem amanhã. Tudo bem? Tudo bem sempre. Acorda aí com o cara aí, que às 6 da manhã é com ele. Eu não sou uma É. pessoa que dorme até 10 horas da manhã, mas eu gosto de dormir. Mas aqui em casa, no final de semana, amanhã não é minha, tá? Amanhã não é minha. E isso já tá. Foi um acordo tácito, nem precisou a gente falar muito, discutir muito. Tá resolvido. Quando eu desço, geralmente já estão tomado café, tudo lindo, de boné para ir para o parque, para andar, e eu entro no clima. Ou não. Gente, isso tudo é conexão. Acho que quando a gente olha para as nossas, para a gente, assim, a gente consegue observar muito a forma como a gente comunica, né, com os nossos filhos. Isso é Vamos extremamente fazer um curso importante, só né? sobre comunicação, eu acho que vai ser muito legal. Vamos. Eu acho que vai ser massa. Tá saindo do forno aí um curso bem massa, viu, também. Não posso falar ainda, senão minha comadre Olha, me mata, mas depois a gente fala pra você. tá bom então. Vamos almoçar, minha gente, pelo amor de Deus. Aqui foi um acordo bem Gente, posto também. obrigada quem A esteve gente tem aqui, que ser. viu? Aqui foi um Beijos, acordo bom bem posto. almoço. Se quiserem saber mais sobre acolhedoria, já sabem. Vão na minha bio, na bio de Dani. Vamos ser mais felizes. Não é não? Beijo, Um comadre. beijo para Beijo, Pê. vocês, Beijo gente. todas. Beijo.